sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho na Cidade. É o que eu sempre falo, nós estamos aqui para levar a você informações relevantes. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, que eu achei muito interessante. Realmente nos emociona ver isso. Uma pessoa próxima da gente estava se fazendo de mecânico, sofreu um acidente, teve um problema de coluna, não conseguia ir até o médico. Nós o fomos levar no médico em Mojimirim, na Santa Casa. E quando chega na Santa Casa, é aquele ritual que você já conhece. Preenche a ficha, espera, faz triagem. Você já conhece, sabe que literalmente nessa hora você tem que ter paciência. Por isso que já fala paciente. E quando nós estávamos no hospital, nós fomos, assim, interpelado. Uma pessoa nos fez a seguinte pergunta: você não é o cara da TV? Foi aí que nós conhecemos Ednelson de Lima. Olha só. Ednelson de Lima, obrigado. Ele estava lá com a família. Eu acredito que a filha dele, que estava passando pelo médico, a esposa, não sei, que a gente estava conversando. Aí ele falou assim: você não é o cara do jornal? Está aqui, ó. E o Ednelson, ele é da cidade de Monte Azul Paulista. Eu não conhecia essa cidade, ele falou que é uma cidade próxima a Olímpia. Então, Ednelson, muito obrigado pelo carinho, por você estar assistindo nosso jornal, nossa programação. Sei que nesse instante você está assistindo, porque eu falei para você que nós íamos passar no jornal. Obrigado pelo carinho, pela forma como você nos recepcionou, quer dizer, nos cumprimentou aí na Santa Casa. Obrigado mesmo, de coração. E olha, e detalhe, é de Mojimirim e está acompanhando a programação da MDTV. E ele falou que vai mandar isso para toda a família dele. Ednelson, estou aguardando o retorno aí para a gente colocar aqui e ver como que a sua família recebeu você aparecendo na televisão. Obrigado mesmo, de coração. Valeu, grande e forte abraço a você aí e melhoras para todos da sua família, como nós já desejamos pessoalmente. Obrigado mesmo. Agora, vou falar de uma ocorrência, mas dessa ocorrência eu vou tocar num assunto que eu já venho falando aqui inúmeras vezes. O fato que eu estou falando agora é daquele jovem que o corpo dele foi encontrado no rio em Martinho Prado. É um fato chato, grave, é um fato triste, mas eu quero aproveitar isso para tocar em outro ponto. Mas antes vamos ver a matéria do corpo desse jovem de 27 anos que foi encontrado em Martinho Prado. O nome dele é Jefferson de Lima. Assistam, Jefferson da Silva. Vejam só. Após 4 dias de angústia e buscas, o desaparecimento de Jefferson da Silva, de 27 anos, teve um final triste confirmado na tarde de sábado. O Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu foi mobilizado para realizar a remoção do corpo do jovem, que foi localizado já sem vida em um rio no distrito de Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu. O relatório da ocorrência detalha que o corpo estava preso a galhos e troncos dentro do rio, em uma posição difícil de acesso. Para a operação de resgate foram necessárias 2 viaturas e o trabalho de 5 bombeiros. Devido ao local isolado onde a vítima se encontrava, foi indispensável o uso de uma embarcação para garantir a segurança e eficácia da retirada. A vítima foi encontrada vestindo calça jeans e camiseta. Um telefone celular foi achado em seu bolso e imediatamente entregue à perícia para análises complementares. Essa ocorrência, primeiro, ela foi uma ocorrência difícil de ser atendida. Por quê? Porque o corpo dele foi encontrado quase às 18 horas. Faltava 10 minutos para as 18 horas. E o local em que o corpo estava, ele estava parado em umas ramas,
porém era de uma correnteza muito, muito forte. Foram necessárias 2 viaturas do Corpo de Bombeiros para ir fazer, assim, reaver o corpo, retirar o corpo da água, logicamente para entregar para a família, para fazer o enterro e tudo mais. Só para vocês terem noção, junto com o corpo ainda estava o celular dele, que foi apreendido e entregue para a perícia e tudo mais. Mas o ponto que eu quero tocar para vocês é o que família e pessoas próximas dele falaram, é aí que eu quero tocar com vocês. Falaram que ele estava muito depressivo. Olha só, um jovem de 27 anos, depressivo. Por isso que eu sempre falo, a pessoa que está em estado de depressão, ele aparenta, ele mostra, é quase que pedindo socorro para a família, para os amigos, tudo mais. Por isso que nessa hora não pode dizer, isso é frescurite, isso é não sei o quê, deixa para lá. Não, essa pessoa precisa de acompanhamento psicológico e urgente. Por isso que nós temos que dar atenção. Por que eu estou falando no caso de depressão? Porque no mês de novembro, a gente sempre escuta aquele termo Novembro Azul. Tem aí a foto para a gente colocar do Novembro Azul? Todo mundo, eu até coloquei num ponto que eu achei, que eu falei assim, não, eu tenho que falar disso porque é um fato que me chocou muito quando eu vi isso. Todo mundo fala de Novembro Azul, mas toca sempre naquele ponto. Câncer de próstata. Novembro Azul, câncer de próstata. Mas será que não está na hora do Novembro Azul olhar o problema de todo ele envolvendo, por incrível que pareça, problemas envolvendo que pode ser discutido todo no Novembro Azul. Então eu vou falar para vocês agora problemas que a gente teria que discutir também aqui no Novembro Azul. Vou levar para vocês. 95% de mortes em trabalho são de homens. E eles só falam de câncer de próstata. 70% dos moradores de rua, os mendigos, 70% são homens. 70% ou mais dos alcoólatras são homens. 70% ou mais dos suicidas são homens. Olha o caso aí desse jovem de 17 anos. E aí a gente vê o pessoal sempre falando em Novembro Azul, câncer de próstata. Não está na hora da gente repensar isso daí e pensar em Novembro Azul, mas pensando na saúde masculina como um todo? Não só falar de câncer de próstata, mas falar da saúde masculina como um todo. Ah, mas Novembro Azul, câncer de próstata. Não, nós temos que pensar em alcoólatras, suicídios, depressão, acidente de trabalho. Olha só, eu fiz uma lista para vocês, para a gente acompanhar quando se fala de Novembro Azul. Só pensa em câncer de próstata. Vamos pensar, abrir nossa mente. Olha esse jovem de 27 anos, que a gente nem pode falar que ele cometeu suicídio, era um estado depressivo. Cadê o nosso serviço de assistência social do município? Está prestando? Acha que o serviço social é só fornecer cesta básica para quem está precisando? O filho está sofrendo agressão, vai lá e... Não é isso, o serviço social é muito amplo. É uma gama de trabalho muito grande que os nossos assistentes sociais do município podem realizar. Uma vida é uma vida. Então, quero deixar essa mensagem bem clara para vocês, que é algo que eu falo o seguinte, está na hora de nós abrirmos nossa mente
E não de pensar que Novembro Azul é exclusivamente câncer de próstata. Pense nisso. E por falar em câncer de próstata, eu quero falar para vocês de um fato envolvendo a cidade vizinha aqui, Estiva Gerbe. Esse final de semana, uma dona de casa postou uma matéria. Ela abrindo a torneira e coletando a água de Estiva Gerbe. Vejam só, assistam. Olha isso aqui. Olha, eu vou jogar fora. Vou pegar de novo. Olha aqui a cor da água descida. Aí eu coloquei a palhinha na torneira pra ver se tirava um pouco desse. Olha só a situação. Ela pega a água, joga fora e coleta outra. E ela fez essa postagem, ela colocou um pano na torneira para ver se conseguia evitar. Essa era a água que ela estava recebendo. Esta era a água que ela estava recebendo na sua casa. E eu fui acompanhando os comentários abaixo. E teve um que me chocou ainda mais do que isso. Teve uma moradora que falou assim: eu nem água suja recebo na minha casa. Ela falou exatamente isso. Eu nem água suja recebo na minha casa. Minha torneira está vazia. Então eu quero colocar para vocês da seguinte situação. Por que eu também estou falando isso? Primeiro, esse é uma das situações de que dá privatizar, terceirizar o tratamento de água. A prefeita anterior privatizou o sistema de tratamento de água em Estiva Gerbe. A população teve um aumento de mais de 300% no preço da água. Primeiro fator. Segundo fator, não adianta reclamar com o prefeito. A água agora aqui não é mais da prefeitura, não pertence ao poder público, é de uma empresa particular. Primeiro fator. Segundo fator, a prefeita anterior é que privatizou, tem que cobrar dela, ela que fez essa privatização. Por isso que eu falo de tomar cuidado ao privatizar, terceirizar o sistema de tratamento de água, que agora não tem mais como cobrar do poder público. Isso é iniciativa particular. Referente a isso, agora eu quero colocar por que Mogi Guaçu também entra nisso. E nós mostramos a semana passada isso aqui. Aí nós fomos, sabe aonde? No sistema de água de esgoto que Mogi Guaçu joga no rio que vai para Estiva Gerbe. Olha o vídeo que chegou para nós. Exatamente. O vídeo ali entre o IP Pinheiros e o Santa Cruz. Isso. Que é jogado no rio. E detalhe, é uma obra que a própria prefeitura fez. Vejam só o vídeo que nos enviaram. Vocês estão vendo bem? Dá um pause no vídeo. Isso aqui é obra da prefeitura. Isso é obra da prefeitura,
Tá vendo aqui? Espera o vídeo chegar bem dentro agora. Ó. Aí eu falo para você. Aí dá um pause aí. Essa água aqui, ó, é pluvial, ó. Essa água aqui é pluvial. E chegou para nós que esse cano aqui é o de esgoto, não é pluvial. Basta se ver também pelo calibre do cano. Toda a parte de esgoto do município, de água pluvial do município, é tubulação bem grossa. Você percebe que essa já não é. Você está vendo? O próprio município jogando o esgoto aqui que vai para Estiva Gerbe. Então chegou para nós essa denúncia de que essa água aqui, ó, não é água. Isso é esgoto que está sendo jogado nessa coleta aqui. Vocês viram que o cano era completo, né? Ele ia até lá na frente, ó. Vocês viram que o cano ia até lá na frente. Cortaram, fizeram uma caixa. Vocês percebem que até uma caixa improvisada, porque isso aqui é terra, ó. Uma caixa improvisada para que esse esgoto fosse jogado aqui, ó. Então, chegou para nós que isso é esgoto. Então, aqui está um dos motivos, das origens de Estiva Gerbe estar tomando o esgoto de Mogi Guaçu. Está aqui, ó. E detalhe, ninguém vê, ninguém fiscaliza, ninguém comenta. Vamos para o breve intervalo, a gente volta já já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. E essa chuva gostosa, hein? Eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, não para de chover. Quando não chovia, falava, precisamos de chuva. Eu já sou daquela situação, que eu sigo, inclusive, que meu pai já me falava desde quando era criança. Porque como meu pai sempre mexeu na área rural, mexia em fazenda, ele sempre falava assim, filho, aprendi com meu pai, que é o meu avô. Ele falava assim, prefiro perder com água a perder com sol. Porque com água você perde, tem sempre a abundância. E com o sol você sempre tem falta, não é fartura, é falta. E hoje eu posso falar para vocês que pude colaborar com mais um pouco. Hoje fiz uma plantação na minha chácara, que por sinal eu fiquei muito contente de poder ter feito isso hoje. Agora com essa chuva então vai ser muito melhor ainda. Bom, vamos lá?
E aí, o que vocês acharam? Gostaram da mensagem que nós falamos sobre o Novembro Azul? Vocês tinham pensado dessa forma também ou não? Por isso que eu falo que às vezes a gente procura abrir um pouco nossos horizontes e falar algumas coisas que às vezes a gente pensar um pouquinho. É que eu sempre falo, não é o programa da Bia e do Paulo, né? Vamos pensar. Mas sim, é um programa que às vezes a gente tem que parar para repensar um pouco nossa vida. E nós recebemos também um vídeo. Lembra que o pessoal falou assim, que nós arrumamos dinheiro para trocar o telhado do forno? E o outro falou assim, arrumamos dinheiro para arrumar a quadra do forno. Só que aí eu falo para vocês, e alguém pensou no banheiro do forno? Não? Então vejam. Nós tivemos, nesse final de semana, um evento no Furno envolvendo jovens. Eu não vou falar crianças, mais precisamente na sexta-feira, envolvendo jovens. E, dá um pause no vídeo, senão o pessoal fica olhando no vídeo e às vezes não presta atenção no que a gente fala. Mas vocês viram aqui da seguinte situação que nós mostramos. E ele fala dos banheiros, da situação crítica, caótica que está. Isso o político não mostra. Falou do telhado, teve uma vez que eles falaram que trocaram o piso da quadra, mas não tinham mexido no telhado, a água veio e estragou tudo. Aí depois foram lá mexer no telhado. Por que já não faz uma reforma completa? Olha a situação que estão esses banheiros. Nem estádio de futebol, que às vezes a gente percebe que a torcida adversária vai lá e estraga tudo, quebra tudo, está numa situação tão deplorável como essa. Olha aí. E detalhe, um evento envolvendo crianças. Uma criança nesse evento passou mal e não tinha nada para fazer o socorro dele. Aí nessa hora me veio a cabeça. É que já não tem assim todos os vídeos. Mas lembra quando os vereadores falaram assim, conseguimos 2 ambulâncias para Mogi Guaçu? O outro falou assim, consegui mais ambulâncias para Mogi Guaçu. E eu consegui mais ambulâncias para Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, pelas nossas contagens, inclusive com aquela emprestada de Mojimirim para Mogi Guaçu, era para ter 11 ambulâncias. 11 ambulâncias. Nós mostramos aqui para vocês que tem ambulância com motor no chão, outra que está, eu não vou falar o nome da empresa, ali no Distrito Industrial, outras tantas, e a gente não consegue acompanhar onde estão. Tem ambulância parada no pátio. E aí pergunta-se, por que não conserta essas ambulâncias? Simples. Porque as contas da prefeitura, que o prefeito diz que foram aprovadas, e tem uma lista grande de itens que não foram observados, mas nós vamos trazer para vocês aqui ainda. Olha só, vocês viram só que de um fato, como que a gente leva para o município todo. O evento aconteceu sexta-feira no Furno, ele queria mostrar a situação do banheiro. A criança passou mal, não tinha ambulância, não tinha socorro, não tinha como levar a criança no pronto-socorro, de jeito nenhum. E olha que o Furno é bem próximo aqui do UPA Santa Marta. Aí fala assim,
Ambulância, só tem uma ambulância. Mogi Guaçu só tem uma ambulância. E detalhe, é a ambulância que mandaram para a Chácara Alvorada, porque eles fizeram uma manifestação lá, inclusive colocaram em outra emissora de televisão, aí mandaram uma para lá, só que Mogi Guaçu não tem nenhuma. Então eles têm uma ambulância lá que atende Martinho Prado, Mogi Guaçu, UPA, PPA, hospital e tudo mais. Para a cidade inteira, de 11 ambulâncias, tem uma. Vou fazer aqui, que aqui dá para vocês enxergar. Tem uma. De 11 ambulâncias, tem uma. Agora pega aqueles vídeos dos vereadores que falam, conseguiu uma ambulância, 2 ambulâncias. Cadê essas ambulâncias novas? Onde que elas estão? Será que estão quebradas também? Se eram ambulâncias novas, onde que estão que não estão sendo atendidas? Não estão atendendo a população? Não está com a população? E aí eu falei para vocês do martírio do funcionário público que chega para trabalhar, não tem veículo para trabalhar. Como que ele vai se sentir incentivado a trabalhar? Está aqui, ó. Vocês querem ver? Situação? Vai ficar pior ainda. Uma secretária adjunta da prefeitura, que já foi secretária, foi vereadora, hoje é secretária adjunta, faz este vídeo e o pior de tudo, faz o vídeo e posta nas redes sociais. Vejam só. Calma, que daqui a pouco eu vou falar das vacas. Mas primeiramente eu quero falar desse animal aqui, ó. Não é só ele, é ele e mais um. Este animal, esse pet, é da secretária adjunta. Ele, junto com outro, às vezes eles ficam na rua, ali no bairro, nessa região toda aqui, ó. Só que a população passa lá, eles avançam nas pessoas. Coronel, mas você tem cachorro na rua também, você também solta? Solto. Mas os meus pets, eles brincam com as pessoas. Eu tomo esse cuidado. E aquela história, todas as vezes que eu solto e vou junto com eles. Eu estou acompanhando, estou próximo deles. Nesse ato aqui, ela estava junto. Mas a maioria das vezes, esses animais estão soltos aqui e ela não está lá. E já tive várias reclamações que eles avançaram na população. Então, secretária, dá uma observada nisso também. Mas eu vou falar agora desse vídeo que ela colocou aqui, ó. Detalhe, isso é em frente, de frente à casa dela. Isso é em frente, de frente à casa dela. Pergunto, secretária adjunta, qual que é a sua obrigação diante de uma infração? É fazer vídeo e tirar sarro? Ou é acionar os meios da prefeitura para tomar providências? E detalhe, isso foi durante o dia. Em finais de semana, além de vacas nessa região aqui, nós temos também cavalos. E aí eu pergunto, cadê a probidade pública no seu ato? É que eu tenho que medir um pouco as palavras para não ficar muito forte o negócio. Tem uma parte do direito administrativo
que eu gosto muito. Ela chama poder-dever. Poder-dever. Neste ato aqui, se eu fosse população, eu tinha o poder de denunciar. Mas ela, como secretária adjunta, ela tem o poder e deve tomar providências. Isso torna-se uma omissão frente ao seu ato. A administração pública não pode ir além nem ficar aquém do que está previsto em lei. Então, secretário, isso é direito administrativo. Aí eu pergunto, se você está... Não tem como você falar que você não deparou com isso. Você está vendo uma área pública e uma infração, detalhe, de alto risco. Porque esses animais, se atingirem vias e atropelar alguém, você faz parte da omissão, secretária. E detalhe, hein? Ela mora de frente a essa área. E 2 quadras para baixo, tem outro vereador que mora aqui também, nessa mesma região. Pergunta, fizeram alguma coisa? Nada. Estão fazendo alguma coisa? Nada. Volta um pouquinho o vídeo, só um pouquinho, volta só um pouquinho. Olha que mostra aqui, ó. Mostra aqui do lado, aqui, ó. Avenida aqui do lado, ó. Aí, aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma via aqui, carro passando? Vocês imaginaram esses animais aqui, ó, indo para essa via e um veículo atropelando e uma criança ferida, uma pessoa ferida? Vocês estão vendo? E detalhe, aqui, ó, são 2 avenidas. Avenida das Torres e Emília Martini. Tá vendo? Por isso que eu falo que nós temos que não podemos nos omitir quando estamos imbuídos da função. Senhores, isso é Mogi Guaçu. Aí eu falo, ainda bem que vocês têm a MDTV, que dá voz àquilo que vocês pensam, que dá voz aos menos afortunados, às pessoas mais humildes. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Obrigado a todos vocês a quem eu às vezes vejo, eu encontro na rua, me parabeniza e eu não posso citar o nome aqui por motivos que cada um sabe pessoalmente. Obrigado a todos, fiquem com Deus, estejam sempre com a gente. Um grande e forte abraço e até amanhã.